E aí, né, rapaziada, tudo bem com vocês? Daniel Brownie falando, mais um vídeo aqui do canal Brownie Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos falar sobre algumas situações aí que estão rolando, relacionados do Botafogo para a partida já saíram, já temos também os relacionados da equipe do Corinthians, vamos falar como é que pode ser feita essa escalação do Botafogo, vamos falar um pouco da escalação do Corinthians, do Luxemburgo, que pode ter mudanças, desfalques do lado de lá também, e vamos falar, obviamente, né, a respeito da parcial dos ingressos, falar um pouquinho sobre o setor, né, que também está com um ingresso um pouco mais barato para essa partida que abriu mais cedo do que o normal, certo? E a gente vai falar também a respeito de rivais que estão elogiando a equipe do Botafogo, beleza? Antes de começar, eu tô aqui de olho na TV, né, cara, vendo aqui um pouquinho do Tombense e Sport Tombense, na verdade, né? Pô, Bruno, por que não tá vendo o jogo do Galo, do Flamengo? Cara, Anderson Moreira contra Marcelo Chamusca, bom confronto. E aí, quase gol do Sport. Se inscreve aqui no canal, né, rapaziada? Antes de a gente começar a falar aqui um pouco, se inscreve. Muito obrigado, a gente bateu 91.100 inscritos aqui no canal, tá? 91.106 nós temos aqui. Faltam, portanto, 94 para a gente alcançar o número certinho, arredondado, de 91.200. Então, se você está vendo esse vídeo aqui, para saber o resumo do jogo, para saber as situações, as atualizações do Botafogo, né, aquele resumo para quem chega em casa depois do trabalho cansado e tal, se inscreve aí no canal. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, o Botafogo divulgou na tarde, né, no fim da tarde desta quinta-feira, o Botafogo divulgou 18 mil torcedores garantidos para a partida entre o Botafogo e o Corinthians, tá legal? Esse número deve aumentar, tá? Esse número deve aumentar, inclusive, né? Primeiro, pela quantidade de pessoas que ainda vão comprar. Segundo, pela quantidade de gratuidades que ainda estão sendo distribuídas aos torcedores, né? As filas da gratuidade, né? Que tem que ser, a gratuidade tem que ter, você pega com antecedência. Cara, pelos relatos do pessoal, publiquei lá no canal, no perfil, no Instagram, Brownie Fogo, se você não me segue por lá, me siga. As filas estavam enormes, né? Acredito que a gente tem um público perto ali dos 25 mil para essa partida às 19h30 contra o Corinthians. E para quem não sabe, o setor oeste superior abriu até mais cedo do que o normal, tá? E a gente está tendo lá 60 inteira, 30 a meia, tá legal? Claro, ainda tem uns descontos mediante a situação de sócio. Acho que plano branco paga 30, plano preto paga 24 e os planos alvinegro e glorioso você paga 0, né? Que você consegue check-in gratuito. Antes da gente falar aqui da relação do Botafogo, é legal, cara, ver alguns rivais elogiando o Botafogo, elogiando o gramado, elogiando o time, falando sobre as qualidades. O Hulk encheu a bola do Botafogo na zona mista depois do jogo no estádio Newton Santos. O Everson falou que é uma equipe que ela te sufoca, né? É aquilo. Acho que a imprensa, para eles, ou existe aquele time que joga com a bola ou sem a bola. Não existe um meio termo. E o Botafogo é um pouco desse meio termo. O Botafogo é uma equipe de ataque rápido. O Botafogo é um time que não abdica de jogar, tá? Mas ao mesmo tempo entende, né, pela falta de tempo para treinar. Isso para mim foi uma mudança fundamental que o Luiz Castro e a sua comissão técnica tiveram e que, na minha opinião, foi uma rota de caminho interessantíssimo para que ele se desse melhor, né? Cara, não dá para você implementar o seu modelo a todo tempo. Em alguns momentos você tem que ser mais estratégico, né, e buscar o erro do adversário, né? Em alguns momentos o Botafogo tem essa humildade de falar, opa, os caras estão criando mais, bloco baixo, quando a gente pegar a gente ataca rápido, como foi o caso contra o São Paulo, né? O Botafogo percebeu que o São Paulo estava sufocando, querendo a vitória, retraiu para depois reagir, e o ataque rápido, né, cara, que é quando você tem a bola, por exemplo, tem times que eles vão querer trocar passe, né, 30, 40 passes até chegar ao gol. Tem técnicos que preferem, né, chegar com 3, 4 toques, né? O caso do Cudê no Galo, o próprio caso do Luiz Castro no Botafogo, né? Enfim, o próprio Sampaoli no Flamengo está tentando implementar isso e por aí vai, certo? E aí, cara, também temos o Abel Ferreira, né? O Abel Ferreira elogiou mais uma vez o Botafogo, falando que o Botafogo será um forte concorrente do Palmeiras na disputa dos títulos esse ano. Não sei se vai chegar a ser até o final no Campeonato Brasileiro, mas, enquanto os rivais, digamos assim, os concorrentes, vão enchendo a bola do Botafogo. Vamos lá, rapaziada. Primeiro de tudo, né, deixa eu ler aqui os relacionados da equipe do Corinthians, tá? Carlos Miguel, Cássio, Donelli, Fábio Santos, Fagner Bidu, Bruno Mendes, Caetano, Gil, Murilo, Juliano, Matheus Araújo,
Maicon, Paulinho, Rony, esse Matheus Araújo é bom jogador. Adson também é muito bom. Barleta, Felipe Augusto, Pedro, Roger Guedes, Romero, Wesley e Yuri Alberto, tá? Cara, o Fausto Vera que tá fora, suspenso, tá com o terceiro cartão amarelo. Quase que o Roger Guedes tomou. Cara, eu tava vendo o último jogo do Corinthians. O Roger Guedes, por pouco, o árbitro chegou a colocar a mão assim, aí ficou na conversa, ele, putz, cara, podia ter dado o terceiro amarelo, a gente pegava o Corinthians sem o Roger Guedes, que é meio time dos caras nesse atual momento. Mas, enfim, também não temos que ficar escolhendo nível de adversário. E aí, se você pegar aqui a última escalação da equipe do Corinthians, antes da gente partir para a relação da equipe do Botafogo, né, você pega um Corinthians que ele jogou com Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Fábio Santos, Rony e Fausto Vera. No lugar do Fausto Vera, a gente deve ter a entrada do Paulinho, tá? O Paulinho deve jogar, é um jogador de muita qualidade, muita experiência, né? Pedro Henrique de um lado, Adson do outro, Matheus Araújo no meio, Roger Guedes na frente. Acredito eu que o Pedro Henrique vá para o banco, a gente tenha o Roger Guedes jogando na esquerda e o Yuri Alberto retomando a vaga como titular. O próprio Luxemburgo disse que, por um aspecto mental, ele colocou o Yuri Alberto no banco para que ele entrasse no segundo tempo leve e marcasse o gol. O Luxa sabe muito de bola nesses aspectos sensíveis, né, cara? Para fazer um jogador sair da crise, sair da lama. O Yuri Alberto estava 10 jogos sem marcar, foi lá e marcou o gol de empate contra o Fortaleza. O Corinthians vai vir para cima, precisa ganhar para compensar os jogos que vem perdendo. Né? Nesse momento, né, cara, vamos até recapitular aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. A equipe do Corinthians tem em 4 partidas apenas 4 pontos conquistados, né? O Corinthians tem 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória contra o Cruzeiro na primeira rodada. Então, o Corinthians que pela primeira vez vai repetir técnicos, né? Porque foram 4 técnicos diferentes. Essa é a loucura que o Corinthians está vivendo. Primeira rodada, Fernando Lázaro. Segunda, foi o Cuca. Na terceira foi o Danilo. Na quarta foi o Lucha, né? Uma loucura. E aí, a gente deve ter a seguinte escalação da equipe do Corinthians confirmada, né, pela equipe do GE, tá legal? Mas o GE errou boa parte da escalação do Galo antes, então eu preferi fazer uma outra leitura. Cássio, Fagner, Gil, Murilo, Bidu ou Fábio Santos, dependendo das condições físicas do Fábio Santos. Rony, Maicon, Matheus Araújo, Adson, Guedes e Yuri Alberto, tá legal? E agora falando um pouquinho sobre o Botafogo, tá? Eu vou pegar aqui a abreviação, na verdade, o resumo, né? O Botafogo ele informa a escalação, a relação de ordem alfabética, né? Na ordem alfabética. O meu amigo Zé Passini, ele coloca posição por posição. Tá aqui, ó. PR, Douglas Borges e Hugo Gabriel, Adrielson, Segovia, Sampaio e Cuesta, Daniel Borges, de Plácido, Hugo, Marçal, Marlon Freitas, Tietê, Gabriel Pires, Lucas Fernandes, Eduardo Raí, Carlos Alberto, Sauer, Júnior Santos, Matias Segovia, Luiz Henrique, Vitor Sá, Janderson, Tiquinho Soares. Esses são os jogadores do Botafogo relacionados. Botafogo que volta a relacionar o Carlos Alberto depois de um bom tempo, tá legal? A gente ainda tem a ausência do Rafael, que sentiu a coxa, né, no aquecimento da partida contra a LDU. Vai ter a ausência do Danilo Barbosa, pelo que eu soube, cara, vai ser uma ausência longa, tá? Foi uma lesão complexa, grau 2, aí na coxa aí. É uma lesão que pode o afastar por um tempo até considerável dos gramados. A gente pode ter aí, né? Na verdade a gente tem o Matheus Nascimento fora, foi convocado pela Seleção Brasileira Sub-20 para disputar a Copa do Mundo. Portanto, o Matheus Nascimento sai e a gente tem na relação aí o Janderson e esses são os jogadores do Botafogo. Acredito que o Botafogo possa ir com a seguinte escalação. PR, de Plácido, que foi muito bem no último jogo, tá? Parece estar se adaptando cada vez mais. A zaga com o Adrielson e Cuesta. Lateral esquerdo, acredito que volte o Marçal. No meio campo, o negócio é o seguinte, eles não tem o Danilo, e aí, meu amigo, concorrência aberta. Eu acho que o Tietê vai ser o cabeça de área, e aí a gente vai ter algumas opções. Pode ser o Lucas, acredito que não, porque o time do Corinthians é muito ofensivo. A gente fica aí entre Marlon Freitas e Gabriel Pires, tá legal? A gente pode ter uma dessas opções. E o Eduardo jogando como terceiro homem. De um lado, Júnior Santos, do outro, Vitor Sá ou Luiz Henrique. Acho que pelo nível da partida que o Vitor Sá apresentou, ele joga. E o Tiquinho Soares na frente. Claro, isso
mais uma vez, a gente fez todo o prognóstico, né, da escalação do Botafogo no jogo, antes do jogo contra o Atlético Mineiro, sem imaginar o que se passava ali internamente. Né? A gente não sabia que o Botafogo ia poupar alguns jogadores, né, que ia rodar. Né? Não sei se vai acontecer a mesma coisa, acredito que não. Né? Acredito que o Botafogo tenha priorizado para colocar uma força maior, né, digamos assim, nessa partida contra o Corinthians, e é o que eu acho que pode acontecer. Beleza, rapaziada? Nesta quarta-feira de manhã, a gente vem com aquele resumão, com tudo que você precisa saber para essa partida do Botafogo e Corinthians, com escalações mais atualizadas, arbitragem, o Daronco vai ser o árbitro, enfim, e outras informações que venham a aparecer referentes ao Botafogo. Valeu, um abraço e fui.